Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a introdução ao Livro dos Espíritos. Nós vamos conhecer o item número 10 dessa introdução, tem 17 itens e vem dar uma explicação geral sobre a doutrina espírita antes do estudo das perguntas, do Livro dos Espíritos. Explicações mais que necessárias. Então, sem demora, vamos para o texto. Entre as objeções, algumas das mais especiosas, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas respeitáveis. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos, que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimentos nem de qualidades morais, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. As pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhecem as comunicações que se recebem nas reuniões em que só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. É de lamentar que o caso os tenha servido tão mal que apenas lhes haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atraia para eles, em vez dos bons espíritos, os maus, os mentirosos, ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Poder-se-ia, quando muito, deduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhes satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos disso se aproveitam para se aproximar delas enquanto os bons se afastam. Kardec vem falar das comunicações e aí ele vem falar sobre o questionamento de pessoas que trabalham com o espiritismo, estão estudando e tudo mais, da questão por que tem espíritos maus e porque algumas pessoas acham que as comunicações só vão ter coisas lindas, cartas de Chico Xavier, coisas lindas, emocionantes. Não é nada disso, gente. O mundo espiritual é o mundo espiritual, igualzinho o mundo físico que a gente vive, só que de outro plano, Tem pessoas de todos os tipos, de todas as inteligências, de todos os graus de bondade, de maldade e tudo mais. Por que seria diferente? Então o espírito mais infeliz, o espírito de um assassino, por exemplo, tem permissão de se comunicar? Óbvio, não tem nada que impeça esse tipo de coisa, E é até bom que aconteça, se você estudar, aqui tem playlist, no canal, se você estudar o céu e o inferno, no final, há diversas comunicações de espíritos terríveis e que vêm nos ensinar muita coisa. Então, tudo é útil. Agora, supor que isso seria só espíritos de luz que vão dar comunicação é muita inocência. E é sobre isso que o Kardec está falando hoje. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico, quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz numa reunião de desatinados ou de gente de má nota, com os quais não entretém relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro que, chegando a uma grande capital pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. No mundo dos espíritos também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam, de estudar o que se passa entre os espíritos de escola e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Perguntam eles, os espíritos de escola descem até nós. Responderemos, não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgareis, os fatos aí estão para todo o mundo. A menos que lhes sejam aplicáveis estas palavras de Jesus, tenha olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem, nas comunicações espíritas e em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica, novo Proteu que revestiria todas as formas, para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoramos em considerá-la. Aliás, ela está refutada pelo que acabamos de dizer. Acrescentaremos, tão somente, que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo, muito moral, ou, então, em que há bons diabos. Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito do mal permita que se manifeste, para perder-nos, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos?
Se ele não pode fazer, não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfemas. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar sem impiedade que ele, Deus, só permita o mal com exclusão do bem? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. Então, um dos pilares da doutrina espírita é realmente a lógica, né? Então, essas perguntas são ótimas, né? São maravilhosas. Não admitir se Deus só permitisse ao espírito do mal, ao demônio. Por quê? Nessa época, hoje não, mas nessa época a igreja, os cardeais, os arcebispos, os padres, todos atacavam a doutrina espírita dizendo que eram os demônios que se manifestavam. E Kardec aqui inteligentemente fala assim, uai, então se só os demônios podem se manifestar, os espíritos bons não podem, por exemplo, é que Deus não consegue, então não é onipotente. E se ele consegue, então ele não é tão bom. Né? Você vai pelo caminho lógico e cai por terra um monte de teoria. E Kardec era extremamente inteligente e para manobrar e manejar as palavras para deixar as pessoas assim, e agora, como é que eu saio dessa, né? Eu fico imaginando aí Kardec nos dias de hoje discursando num ativismo na sociedade, ia ser assim, com a possibilidade, Kardec nasceu para o Twitter, que hoje chama X, né? Porque assim, ele sintetiza em poucas palavras ideias gigantescas, é uma coisa de louco. Eu acho que ele seria um baita de um twitteiro, né? As coisas que eu penso, coisa de doido. Tá bom? Nós encerramos hoje, vamos continuar no próximo, o 11º item. Já te agradeço pela sua presença e te espero no próximo. Até mais, tchau!